Fala galerinha, tudo bom? Aqui é o Franco para a gente resolver juntos a questão 1 da prova da Medicina Jundiaí 2025, beleza? Então, bora lá, uma questão dissertativa com 2 itens A e B. Então, vamos começar a fazer a leitura. Acho que como questão dissertativa, vale sempre a dica de você dar uma batida de olho mais ou menos na estrutura da questão, né? Então, a gente tem um gráfico aqui de volume de oxigênio em função do tempo, né? Temos também uma reação entre iodeto de potássio com oxigênio. Então, enfim, não dá para perceber muito do que se trata. Talvez uma coisa de velocidade de reação, porque tem volume em função do tempo, enfim, não sei direito. E outra coisa, então essa primeira dica, só pela visualização não ajudou muito, né? Mas vale também, se o enunciado fosse longo, que não é o caso, começar a ler pelos itens A e B. Como esse caso não é um enunciado muito longo, vamos na sequência. A análise gráfica apresenta a produção de gás oxigênio em função do tempo para a decomposição da água oxigenada catalisada por iodeto de potássio. Tudo bem? Então, estamos falando de decomposição de água oxigenada, a gente está falando dessa reação aqui, né? O H2O2 reagindo com, se decompondo, formando H2O mais meio de oxigênio. Certo? Apesar de catalisadores não serem consumidos durante as reações, o Ki reage com o oxigênio produzido na reação de decomposição do H2O2 conforme a equação. Ele deu uma reação aí do iodeto de potássio com oxigênio. Tudo bem? Agora vamos para as perguntas propriamente ditas, né? Determine em qual instante T1, T2 ou T3 o Ki foi adicionado ao sistema. Então essa é a primeira pergunta do exercício. E a segunda pergunta é: escreva a equação balanceada que representa a decomposição do H2O2. Hoje a gente até fez antes quando a gente estava conversando aqui, né? Então vamos entregar o item A, fechou? Beleza. Então no item A, ele quer saber qual foi o instante de tempo que foi adicionado o catalisador. Então, como é que é importante entender isso, né? O catalisador serve para acelerar o processo, acelerar a reação química. Então, a ideia toda é que com o catalisador o processo de decomposição aumenta. Se o processo de decomposição aumenta a sua velocidade, a produção de oxigênio também aumenta a sua velocidade. Então, qual que vai ser o instante de tempo? Aqui, ó, T1. Por quê? Porque antes de T1, a produção de oxigênio é muito pequenininha, né? Você vê que a reta do gráfico é bem pouco íngreme. A partir de T1, coloquei o catalisador, a velocidade aumenta bastante, a reta fica bem mais íngreme. Tudo bem? Então é um instante de tempo T1. Fechou? Já a equação balanceada que representa a decomposição de H2O2 é aquela que a gente já tinha feito, né? Vamos só colocar aqui de novo, né? H2O2 se decompõe em água mais meio de O2. Fechou? Boa. Pode ser esse balanceamento, se quisesse multiplicar tudo por 2 também vale, né? 2 H2O2 dando duas águas mais oxigênio, beleza? Agora, item B de bola. Vamos ver o que ele pergunta no B de bola. Sobe aqui de novo. Item B. A partir da reação de Ki com O2, escreva a equação iônica que representa a oxidação do íon iodeto, formando iodo molecular. Então, esse para aqui e vamos embora aqui, certo? Segunda pergunta do item B, que é característico da VUNESP, né? Que é a banca que elabora essa prova, sempre 2 perguntas em cada item, praticamente. Considerando a constante de Avogadro igual a 6 vezes 10 a 23 mol menos 1, calcule a quantidade de elétrons fornecida pelo íon I- quando o Ki reage com 0,05 mols de O2. É aqui um pouquinho mais difícil essa pergunta, mas vamos por partes, não é verdade? Vou pegar o item B primeiro, a primeira parte do item B. Né? Quando ele pede para você escrever a equação iônica, ele quer que você escreva a equação iônica onde o I- sofre oxidação e dá origem a I2. Sofrer oxidação é perder elétron. O que significa perder elétron? Significa que o elétron aparece no nosso produto aqui, ok? Só que não esquece, você tem que entregar a equação balanceada, né? Certo? Então, se eu tenho 2 iodos nos produtos, né? Porque é I2, eu vou precisar de 2
iodos também no reagente. Só que além disso, quando eu coloco 2 e menos nos reagentes, eu tenho uma carga total nos reagentes 2 negativo. E numa equação química, né, também tem que ter conservação de cargas. Então, à esquerda no reagente eu tenho 2 cargas negativas, à direita no produto também eu tenho que ter 2 cargas negativas. Então, completamos aí 2 e menos, dando I2 mais 2 elétrons. Então, essa é a primeira parte da pergunta. A segunda parte é: calcule qual é a quantidade de elétrons fornecida pelo íon I- quando Ki reage com 0,05 mols de O2. Fechou? Então, da equação que ele deu, a gente sabe que a proporção é 2Ki reagindo com meio mol de O2, né? Então, o que a gente sabe disso, né? Que 2 mols de Ki vão reagir com meio mol de oxigênio. Só que nesse exercício em particular não tenho meio mol de O2, eu tenho 0,05, tudo bem? Então eu quero saber quantos mols de Ki eu vou precisar para reagir com 0,05 mols de O2. 10 vezes menor, também chegamos à conclusão que o X dá 0,2 mols de Ki. Tudo bem? Agora, se eu tenho 0,2 mols de Ki, eu também vou ter o quê? 0,2 mols de I-. Fechou? Ótimo. Aqui que tem que tomar um cuidado, porque ele quer saber qual é a quantidade de elétrons. Então a gente precisa ter uma terceira etapa aqui, que é relacionar mols de I-, que foram consumidos, com quantidade de elétrons que foram transferidos. Isso vem da equação iônica que a gente acabou de desenhar, de escrever, né? E aí o que eu sei da equação iônica? É que 2 e menos acabam dando origem a 2 elétrons. Fechou? Então, vamos lá. Eu quero saber assim, eu sei que então 2 mols de menos vão transferir 2 vezes 6 vezes 10 a 23 elétrons propriamente ditos, né? Não mol, né? Aí, usando a constante de Avogadro, eu descobri uma quantidade de mesmo. E a pergunta é, na verdade, quantos elétrons são fornecidos quando a gente tem o consumo de 0,2 mols de iodeto? 10 vezes menor, também vou ter 10 vezes menor, então Y vai dar, vamos lá, 1,2 vezes 10 a 23 elétrons. Fechou, galerinha? Olha, difícil. Não é que é difícil, mas assim, pelo menos a segunda parte do item B é um pouco diferente aí, né? Tomar cuidado. Constante de Avogadro também acaba às vezes gerando uma dificuldade maior, porque potência de 10, né? Enfim, sempre mais chatinho. Mas beleza, gente? Um abração e vamos para as outras aí. Tchau, tchau.